Olá, aqui é Eric, lotado na Gerência Regional da Agência nos estados da Bahia e Sergipe, GR8, e esse é o segundo vídeo sobre o uso do ICS Telecom no âmbito do Prisma. Usarei a versão 15.5.3, 64 bits, disponibilizada pela ATDI em 2 de dezembro de 2018. No primeiro vídeo, falei sobre a criação de um projeto e os layers que devem ser incluídos. Obrigatoriamente deve ser incluído o modelo de elevação digital. São desejáveis os layers de clutter e de imagem. Apresentei a área de trabalho, o ICS Telecom. Fiz algumas operações básicas de incluir estações, tanto as estações transmissoras, quanto as estações do tipo Direction Finders. O objetivo desse vídeo é apresentar como incluir estações e as suas características, levando em consideração aquilo que está no processo de licenciamento, aquilo que está cadastrado no mosaico. Então, no lado esquerdo superior, há um recorte das características de uma estação de TV digital, no mosaico, e ao lado direito a janela do ICS Telecom, onde devem ser inseridos esses valores. Então, aqui seria o valor de potência de operação, ganho da antena, com a ressalva que no mosaico é expresso em dBd, no ICS em dBi. As informações de perdas da linha de transmissão contempla não apenas as perdas do cabo, mas também as perdas acessórias, conectores, por exemplo, devem ser inseridos em apenas um único campo. A frequência de operação é obtido as informações do plano básico, a altura da antena, o tipo de sinal. Automaticamente o ICS preencherá a largura de banda quando se escolher o tipo de sinal e a modulação. Como são incluídas as informações de instalação de uma antena, do tilt e do azimuth, por exemplo. Aqui a informação da polarização. E, por fim, como são incluídas as informações de atenuação das radiais, quando da edição do diagrama de radiação horizontal da antena. Aqui são as informações da localização da estação. E, por fim, farei a predição de uma estação. E, posteriormente, a predição de duas estações e uma análise de interferência. Voltando para o ICS Telecom, o objetivo agora é cadastrar uma estação conhecida. Vou cadastrar uma estação da TV Bahia, fica na região metropolitana de Salvador, com o botão direito do mouse, adicionar a estação do tipo transmissora. Vou dar o nome a ela, TV Bahia, e vou abrir no mosaico as informações técnicas dessa estação. Filtrar, Bahia, Salvador, do tipo geradora de TV digital. Então, novamente, botão direito do mouse, adicionar a estação do tipo transmissora. A primeira informação é a potência de operação da estação, transmissor, 15.000 watts. Segunda informação exigida no ICS é o ganho da antena. Então, o ganho da antena formado, expresso no mosaico como em dBd.
e no CS Telecom, entretanto, expressa em dBi, então deve-se somar 2,15 ao valor indicado no mosaico. Então aqui seria 12,84. Próximo campo está relacionado às perdas da linha de transmissão. Então seria 0,913 dividido por 100 vezes 190, as perdas dos cabos e as perdas dos conectores 2,2347. Esse é o valor inserido no CS Telecom. Posteriormente, deve inserir a frequência. Então, a frequência está na parte do plano básico, 563 MHz. A altura da antena de instalação é 160 metros. Essa é uma estação do tipo TV digital, então deve-se buscar padrão ISDB terrestre de 6 MHz, que é o padrão japonês que serviu de referência. Automaticamente foi preenchida a informação da largura de banda da emissão. Na guia de antena, essa antena instalada aqui não é uma antena omnidirecional, então você deve editar o diagrama horizontal da antena. Sugiro que seja apagado todas as informações. Perceba que o incremento das radiais no mosaico é de 10 graus. Então, se coloque aqui 10 e comece a inserir os valores. 6,11, 6, 5,8, 5,56, 5,41, 5,48, 5,9, 6,78, 8,09, 10,51, 13,8 e por aí vai. Perceba que a antena já está mostrando o seu formato. Eu vou adicionar a antena que eu já salvei aqui. E ela tem essa característica, se a gente inserisse todas as radiais aqui. Uma vez inserido todas as radiais, você pode salvar para que seja usado no futuro. Então, outras duas informações devem ser inseridas aqui. Uma delas é a orientação em relação ao norte verdadeiro, o azimuth, e o tilt da antena. Perceba que aqui tem a polarização da antena. Canal não se aplica. O site tem que ajustar as coordenadas do site. Menos 13,00389. E a longitude, menos 38,511,39. Lembrando que deve ser pressionado o update. E por fim, a guia avançada deve inserir tipo de modulação. Não precisa inserir os parâmetros de cobertura, os limiares de cobertura, porque isso pode ser setado em outro local do programa. Então essa é a estação da TV Bahia. Vou fechar aqui os parâmetros ativos. Inserida a estação, deve-se fazer a realização da predição de sua cobertura, acessível pelo menu principal, guia Coverage, cálculo de rede, cobertura. Aqui você deve inserir os parâmetros para a realização dessa predição. Deve-se atentar ao que consta no regulamento técnico do serviço. Então, as características da realização de uma predição para uma rede móvel de celular, por exemplo, provavelmente são diferentes da predição de uma cobertura de uma estação de TV digital ou de uma estação de radiodifusão sonora em FM. No caso de uma estação de TV digital, o regulamento técnico indica que deve ser considerado que a altura de uma antena de recepção é de 10 metros e que o limiar do contorno protegido é 51 dB por metro. Se você estiver fazendo estudo de uma emissora de FM, por exemplo, o limiar será 54, que corresponde ao contorno rural.
Esse parâmetro de distância é importantíssimo, porque essa é a área que o ICS Telecom fará o estudo. Então, se você estiver lidando com a estação de rádio comunitária, por exemplo, que tem uma atuação muito local, você não vai fazer um estudo de 200 quilômetros em torno da estação. Você vai fazer um estudo de, sei lá, 10 quilômetros, 50 quilômetros. Se a gente estiver imaginando que a rádio aumentou a sua potência, enfim. Na guia modelo, você escolherá o modelo de propagação, que vai ser considerado no ICS quando da realização dos cálculos. Então, você pode definir um modelo determinístico, que é validado para uma faixa de 30 MB até 350 GHz, e ele é determinístico porque ele é obtido a partir de formulações matemáticas. Então, por exemplo, tem a atenuação do espaço livre, tem as atenuações por difração, por efeitos das nuvens, chuva, neve, enfim. Assim como tem modelos empíricos, como por exemplo o Okumura-Hata. E você pode selecionar também um modelo híbrido, que ele tem um fator obtido empiricamente e um ou mais fatores obtidos por meio de formulações matemáticas. Então, no caso específico de uma TV digital, o seu regulamento técnico indica que deve ser usado a recomendação da UIT 1546, a curva 50-50, para cálculo do contorno protegido. Atentar que você deve selecionar se é uma emissão analógica ou digital. No nosso caso aqui é uma emissão digital. O ICS, então, faz a predição, essa cobertura. Ela apresenta esse formato. E perceba que na borda dessa predição está exatamente o limiar indicado, no caso, 51 dB microvolt por metro. Toda a borda vai ter esse limiar. Numa situação hipotética de uma outra estação localizada aqui, por exemplo, adicionar a estação, eu vou chamar de TV clandestina. Vou diminuir a potência dela para 500 watts. E a antena eu vou colocar omnidirecional. Então não tem sentido o tilt e o azimuth podem ser zerados com polarização vertical. Ok. Na guia coverage do menu principal, o ICS ele faz a cobertura de todas as estações transmissoras ativas que estão no seu projeto. Então, ao fazer a cobertura dessas duas estações, teremos algo desse tipo aqui. Isso é chamada da predição conjunta. Então, a guia de análise da rede seria essa funcionalidade. Não fica claro aqui o que é sobreposição das curvas e que, se isso aqui fosse uma emissora clandestina, caracterizaria uma interferência prejudicial na outra emissora. Então, na guia de análise, overlapping map. Então, isso aqui é a sobreposição das duas áreas de contorno protegido. Mas, obviamente, que quando se fala de uma emissora clandestina, ou se você estiver, por exemplo, estudando a inclusão de um canal no plano básico, você tem que avaliar, não é o contorno associado ao contorno protegido, a curva é 50-50, mas sim a curva é 50-10. Para fazer esse tipo de avaliação, então você deve desabilitar, então eu vou voltar aqui para visualização padrão, então você deve desabilitar as emissoras clandestinas ou as emissoras que
está sendo feito estudo para inclusão no plano digital. E você vem na guia do espectro, coordenação, interferência. Então perceba que a curva que será simulada para a estação ativa ou todas as estações ativas é a curva de 50-50. Por outro lado, a curva que será simulada para as outras estações, as estações inativas, é a curva 50-10, que é a curva que possibilita a variação da potencialidade lesiva. A altura da antena receptora já está acertada com 10 metros. A função de interferência será o limiar de 51 dB por volt. E você só deve confirmar e garantir que está sendo usada a curva 1546. Ao realizar essa operação, ele vai fazer a primeira predição usando a curva 50-50 para a estação licenciada, depois a predição usando a curva 50-10 para a estação clandestina e vai apresentar a sobreposição dessas duas curvas. Então perceba que isso aqui é um heatmap e que ao se aproximar da estação clandestina, a interferência aumenta a sua intensidade. E assim termino o segundo vídeo sobre o uso do ICS Telecom no âmbito do Prisma.